bem-vindos ao meu canal VenceCast. Hoje vou fazer um bate-papo com a minha amiga e nutricionista ortomolecular desde o comecinho da MN, Renata Melhado. Renata, ela é uma amiga que se transformou assim numa... me engasguei já, Renata. A gente, graças a Deus, né, a gente criou uma amizade, né, então não é só essa relação de paciente e profissional, né, nós realmente nos tornamos amigas e nada é por acaso, não é por acaso que você apareceu na minha vida. É verdade, porque eu cheguei até a Renata muito degringolada, há mais de 10 anos atrás. Eu usava o tratamento convencional, os tratamentos convencionais, do qual eu degringolei muito. E eu não estava me adequando com nenhum deles. E perdi a dicção, a memória cognitiva. Enchi muito, né, Renata? Muito. Enchi muito. Dificuldade para andar, né, Aida? Se andava, mas era com dificuldade, né? Eu nunca esqueço do dia que a primeira vez que você veio, você tentou pegar uma caneta e você não conseguia, se tremia tanto, você não conseguia segurar aquela caneta, né? Até me arrepio. Porque a gente vê você tão maravilhosa hoje, né? Tão bem, né? E eu nunca esqueci daquele dia. É bacana lembrar essas coisas porque são histórias de vida. Isso que eu sempre falei no meu primeiro bate-papo, que eu queria trazer histórias de vida para cá. Entende? Então, e foi muito legal. Sim. Trazer, pensar em você, assim, né? Eu já estava pensando em você, e porque assim, não tem como agradecer, porque quando me indicaram a Renata, eu falei assim, eu não tenho mais nada a perder, eu estava muito depressiva, estava com baixa autoestima, sem memória cognitiva, sem linha de raciocínio, esqueci de tudo, eu herdei uma parestesia nas mãos, hoje melhorou muito, graças a Deus, mas ainda ela existe. Aí eu estava completamente inflamada, né, Renata? Totalmente inflamada. Totalmente inflamada, e eu lembro que você estava assim, muito preocupada, lógico, né? Uma doença séria. Triste? Triste demais, exatamente. E tudo que eu falei naquele dia, você falou, eu vou fazer exatamente o que você está me dizendo, e você sempre fez. Por quê? Porque você acreditou que você ia vencer isso, né? E venceu. Tanto que quem vê o seu canal hoje, né, quem te acompanha, vê a guerreira e vencedora que você é. Eu acho interessante a Renata falar em canal, porque ali as pessoas veem os exercícios que eu faço. Sim. E muitos exercícios eu já recebi assim, não críticas, eu nem encaro como crítica, porque cada um tem uma maneira de pensar e a gente tem que respeitar, e eu respeito. Mas, poxa, você tem esclerose múltipla e faz esses exercícios avançados de pilates, faz musculação, faz artes marciais, sabe, defesa pessoal. Gente, tudo isso foi adquirido ao longo do tempo. Não foi da noite para o dia, foi uma construção devido a essa disciplina que eu herdei. Mas foi lá atrás, com a Renata, com a dieta anti-inflamatória, que a gente vai falar agora, o como foi importante, porque eu não tinha coordenação motora nenhuma, ainda não tenho, trabalhando Pilates, tá? Tá melhorando muito, mas a professora sabe. Sim. Mas, perto do que eu era 10 anos atrás, outra hoje... pessoa, né? Outra pessoa. É como eu costumo dizer, quando o pessoal fala assim, em questão de terrorismo alimentar, eu escuto muito isso. Ai não, porque você está fazendo terrorismo. E não é terrorismo, é ciência, né? Isso tudo é um estudo, isso tudo, e não só estudo, né? Como diz o meu mestre, seu médico também, né? Dr. Vanderlei, ele fala assim, contra fatos não há argumentos. Né? Então, realmente, quem te vê hoje não pode querer argumentar e dizer que não funciona, porque olha como você evoluiu, como você melhorou, né? E como o teu organismo respondeu a esse tipo de tratamento. Então, quando a gente fala em dieta anti-inflamatória, quer dizer o quê? As pessoas se assustam um pouquinho com isso, mas a Renata vai explicar que não é um bicho de 7 cabeças, não se assustem. Com certeza. Não é nada difícil, nem absurdo, nem muito caro. Senão não estaria aqui, tá? Exatamente, né? Então, na verdade, aquela coisa assim, tudo que entra no nosso organismo vai ter uma reação. Perfeito. Né? Que pode inflamar ou não, e muitas substâncias ajudam a desinflamar.
Então, pensando em esclerose múltipla, né, o problema está na bainha de mielina, que é como se fosse um fiozinho, como se o nervo fosse um fiozinho encapado, e essa capinha é a bainha de mielina, que quando começa a ficar inflamada, ela vai desencapando esse nervo. Gera surtos, né? Exatamente. Você não consegue segurar alguma coisa na sua mão, você não consegue movimentar determinado... Não tem eu lembro do meu primeiro surto, Renata, acho que eu te contei já, eu contei no meu canal também. Foi avassalador. Eu não senti as pernas. Eu levantei da cama e capotei. Eu coloquei o pé no chão, deu um choque, eu capotei, caí de testa no chão. Aí eu não conseguia botar a calça, não conseguia subir o zíper, perdia completamente a coordenação motora, meu corpo inteiro formigava. E aí eu fiquei igual saca de batata, né? Joga para um lado, joga para o outro. Nem o médico sabia o que era. Até eu ser diagnosticada, a EM foi avançando. Né? E ficou alguma sequela parestesia nas mãos. Hoje, graças a Deus, com acompanhamento psicológico, com acompanhamento terapêutico, com acompanhamento com a Renata, com o meu médico de Campinas, com várias atividades físicas que eu passo, com essa disciplina que eu herdei, eu melhorei muito. Mas a gente tem que ter essa disciplina. Sim. E alimentar, colocar em primeiro lugar, né, Renata? Exato. Porque o tempo todo a gente está se alimentando. Então, se tudo que entra no nosso organismo vai ter uma reação, a gente come desde a hora que a gente acorda, o dia inteiro comendo, não é verdade? Então, se você vai consumindo alimentos que vão te inflamando, não tem como você mudar, alterar o que você está sentindo, né? A reação do teu organismo. Então, tem gente que fala assim, eu fiz uma semana certinho a dieta anti-inflamatória e não melhora minha dor, não melhora. Só que no final de semana acaba comendo tudo errado de novo, né? E já foi comprovado que se você consumir alguma coisa com glúten, principalmente, a gente já vai falar do glúten, né? Com glúten, fica no organismo por 5 dias, aquela inflamação. Bastante tempo, né? Exato. Então, se você falar assim, eu vou comer uma fatia de pão por dia, pão integral, por exemplo, né? Mas existe pão sem glúten, mas vamos pensar no pão integral. Uma fatia por dia, Renata, eu como um pãozinho só de manhã. Você não desinflama se fica 5 dias no teu organismo. E se você não está bem o suficiente, se você está com dor, se você está com surto, se você está com algum problema mais grave, se você não mantiver essa alimentação, pelo menos por uns 2, 3 meses certinho, rigoroso, o que você comer no final de semana, você não melhora do que você está, né? Ou pode até melhorar, mas você não vai melhorar 100%, porque vai estar sempre inflamando, né? Vai estar sempre mantendo essa inflamação. É interessante isso a Renata falando, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer o tratamento com ela, foi um ano de tratamento direto com você, né? Foi. Mas usando os tratamentos convencionais. E eu melhorei por uma parte, mas por outra, o tratamento convencional, eu não me adequei. Tem gente que se adequa e tá tudo bem, eu respeito. Aí eu fiquei sabendo do grupo, né? E fui de um grupo de um médico de Campinas, fui para lá. Quando eu mostrei meus exames que a Renata fez, gente, ele não acreditou. Né? Quem é essa nutricionista? Pode continuar o tratamento com ela, está ótimo. Só vou adequar alguma vitamina em você, vitamina D, né, de acordo com a sua massa corporal, para você melhorar. Porque ali ele detectou também a minha uma falha imensa na dicção, na memória cognitiva. Aí ele passou um pouquinho mais de vitamina D, isso se adequa a cada paciente, depois a Renata vai falar melhor sobre isso. Aí depois eu fiz certinho, junto com o tratamento da Renata, o tratamento do Dr. Vanderlei Ribeiro Pires Campinas. Gente, depois de 4 meses era a volta dele. Eu fui lá, fiz outra ressonância magnética. Como é que era uma ressonância, Renata? Ela que conta agora. Eu me emociono, sabe? Porque foram tantas mudanças. Melhorou muito, né? E que você sempre disse, né, que é o céu estrelado, que o cérebro estava um céu estrelado por cometa Harley. E depois... Tinha os cometinhas passando ali. Exato. E aí depois o cometa Harley sumiu, né? E as estrelas também reduziram, né? Eu não sei se reduz, mas elas ficam... Quando a gente está em surto, parece que elas ficam mais... Vivas, né? Vivas, né? Como se fosse uma, né? Na verdade é a degeneração, né? Então a degeneração do cérebro vai como se fosse abrindo espaços, buraquinhos, assim. Isso. E não só do cérebro, de todo o tecido que a gente tem.
então vai abrindo buraquinhos. Então aí no caso já estava começando a regenerar. Quando a gente começou o tratamento, eu pesquisei muito, porque eu já trabalhava com ortomolecular, tudo, mas eu queria saber a fundo sobre esclerose, né? E eu queria entender o que eu poderia fazer para recuperar a bainha de mielina. E sem dúvida a vitamina D ela é de extrema importância. A B12, que a gente utiliza. Fundamental. Para nós que temos doenças autoimunes, até um nível maior do que para... Por isso que tem que fazer acompanhamento. Nós estamos aqui, gente, para ser ponte que liga. Isso. As pessoas com dificuldade, as pessoas que têm uma patologia tão séria como a minha, que daqui a pouco eu vou falar que a Renata tem também, e duas, tá? Estamos, graças a Deus, controladas. Sim, graças a Deus. Devido a essa disciplina que nós herdamos, entende? Já estamos em fase de atividade física, a gente conversa quase todo dia 5 horas da manhã. Às vezes antes. Às vezes antes, entendeu? Porque depois o dia fica corrido. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, né? É mais fácil de conversar. Né? A gente gosta de conversar, então é bacana isso. Mas o complexo B, ele está bem relacionado com a recuperação da bainha. A B12 principalmente, mas tem que sempre ter uma B9 junto, que é o ácido fólico, que a gente utiliza em metilfolato. B12 na forma de metilcobalamina, que é a forma convertida e metilada. Então, se por acaso alguém que está nos assistindo faz uso, tem que ser metilado, que já é convertido, né? A maioria da população, 75% não converte B12 em metilcobalamina, B9 em metilfolato. Não faz essa conversão. Então, para absorver e ter um efeito, fica mais difícil. Então, o certo é já tomar o metilado mesmo, já convertido. E a dosagem tem que ser de acordo com a sua disfunção, o seu problema, a sua patologia. Claro, paciente. Os seus exames, né? E tem que ser com acompanhamento profissional. Acompanhamento. Né? Não, nós não estamos aqui, né, Renata? A gente quer deixar muito claro isso. Nós não estamos aqui, ó, o Renato falou B12, vamos tomar. A Aguida falou vitamina D, vamos tomar. Não. Tudo tem que ser feito com acompanhamento. Gente, eu não tomo um remédio se o médico não me indicar. A não ser aqueles triviais para uma coisinha assim, óbvio, né? Sim. Mas tomar assim, é tão diferente a vida que eu tenho hoje de quando eu usava os convencionais, que eu não sei o tratamento habitual, né? Eu não sei explicar. E é por isso que eu quis fazer esse canal no YouTube, porque para dar uma esperança para as pessoas que têm doenças autoimunes como nós, principalmente a esclerose múltipla, que é uma doença neurológica e degenerativa dos ossos, a não perderem essa vontade de viver. Porque eu perdi no começo da minha. Eu caí num poço, né? Eu caí num poço, num buraco negro, e não vi, porque eu só estava degringolando, e não tinha força muscular, né? Não tinha vontade de ir para academia. Exatamente. Eu me aplicava a injeção, era sexta, sábado, domingo, com dores pelo corpo inteiro, enxaqueca, paracetamol de 8 a 8 horas. Cheguei, né, para a Renata assim, né? A dieta anti-inflamatória dela me tirou tudo. E eu fiz assim, eu segui à risca. Então foi uma construção, às vezes, voltando lá que eu falei, as pessoas me veem nesses exercícios, mas gente, eu comecei há 10 anos atrás, não é nada. A cortar o glúten, vai para atividade física, sim senhora. Exatamente. Tem aquela frase, né, Nada? Tá com medo, vai com medo. Isso. Não, e você tem uma frase que eu gosto muito que você fala. A pessoa, às vezes, ela tá com tanta preguiça que às vezes ela não é que ela tá com preguiça, tá faltando alguma vitamina. O hormônio que está muito baixo para desencadear tanta fadiga, porque aí a fadiga caminham juntas realmente, né? Sim, e a queda hormonal também tem relação com doenças autoimunes. Por isso que é importante a gente estar fazendo os exames, fazendo a reposição das vitaminas, minerais, né, aminoácidos, de acordo com a necessidade de cada um, e muitas vezes aumentando a produção hormonal. Então, porque o melhor hormônio é aquele que a gente produz. Não que você recebe de fora. Mas o corpo produz, Renata? Então, quando você... De acordo com aquilo que a gente ingere, porque nós somos o que comemos. Exatamente. Tem relação com o que a gente come. E muitas vezes precisa de uma ajuda de um fitoterápico, alguma coisa assim, que estimula a produção. Eu sempre falo, tenta antes assim. Se não tiver jeito, se vê que não vai, aí você utiliza um hormônio sintético. Mas, do contrário, tenta utilizar a alimentação
e as vitaminas e os fitoterápicos que servem de matéria-prima para o corpo produzir. É outra qualidade de hormônio, né? Não tem como isso ser feito sinteticamente, ser tão perfeito como o que nós produzimos. E você estava falando do glúten, né? Sim. Você falou, do glúten, né? Então, muita gente fala assim, mas eu preciso tirar o glúten mesmo? Então, só para a gente entender. O trigo de verdade, lá de atrásão, ele tinha 11 cromossomos. Ele não produzia glúten. Depois ele teve que passar por uma transformação genética para ele dar o ano inteiro, aumentar a produção, para alimentar a população. Só que foi para 33 cromossomos. E o glúten surgiu aí. Então, aquele trigo de atrásão, ele batia na cabeça do homem e o germe era fininho. Hoje ele bate no quadril do homem e o germe é bem maior, bem maiorzinho. 33 cromossomos, surgiu o glúten aí. Nenhum organismo vivo digere glúten. Isso explica muita coisa. Quando a gente vai no supermercado, gente, é uma coisa que eu aprendi com a Renata também. Águida, você vai aprender a ler rótulo. Você falou isso na minha primeira consulta. É isso aí. Eu lembro. Leia o rótulo. Tem que aprender a ler rótulo, gente, porque e quando a descrição do rótulo é muito pequena, suspeitem, tá? Levem uma lupa. Levem uma lupa. Por quê? A durabilidade de todo o produto não tem como ser 15, 20 dias. Exatamente. Vamos explicar isso. Exatamente. Vamos deixar claro, vamos falar Isso. a verdade. Tudo que tem ali, né? Corantes, acidulantes, Vai inflamar? acidificantes, conservantes. O corpo não entende que foi feito para ele. Tudo aquilo que nós consumimos, que o corpo não entende que é um alimento, ele não enxerga isso como alimento, né? Isso. Ele tende a reagir, ele tende a querer combater ou expulsar. Então, ele vai inflamando as células do próprio organismo para tentar proteger o corpo daquele ser invasor. Ele acha que é algo invasor, uma bactéria, alguma coisa que está ali para agredi-lo e vai te inflamando. No caso do glúten, ele altera a permeabilidade intestinal. Então, o intestino ele tem a parede que teria que ficar fechadinha para não passar nenhum tipo de toxina. E é o nosso segundo cérebro. Olha, aliás, Renata, eu gosto muito de neurociência. Estou estudando, viu? Estou aprendendo, gente. Um pouquinho, cada dia um pouquinho melhor. Gente, já existem alguns estudos científicos, tudo que a gente fala aqui tem embasamento, tá? Nós estamos aqui, a Renata tem o dever não, pode me corrigir como amiga, como nutro, eu aceito, se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas já existem estudos científicos, Renata, que eu fiquei sabendo que o intestino já está no ápice de ser o primeiro cérebro. Olha, isso eu não sabia. Pois é, eu vou te dar o link. Tá, depois você me dá. Eu achei fantástico isso, porque a Renata sabe, né, ela me acompanha há bastante tempo, eu também sofro, não sei se é pela, não sei se tem a ver com o biotipo também das pessoas, a flora intestinal, funciona melhor para uns, funciona pior para outros, como é que funciona, Renata? Geralmente, então, está relacionado com o que a gente come, né? Que nem da questão da mucosa, né, da parede intestinal, o glúten, ele libera uma substância que chama zonulina no nosso organismo. Então, a gliadina, que é a proteína dele, libera uma substância produzida pelo nosso corpo chamada zonulina, que altera a permeabilidade. Fechadinho, ele abre as paredes, como se fossem furinhos. E as toxinas começam a cair na corrente sanguínea, causando uma inflamação. É um intestino permeável. É um intestino que ele não consegue segurar as toxinas ali, né? E isso vai inflamando o organismo. Então, tudo que a gente come que causa isso, como leite animal, como açúcar, como os conservantes, açúcar perigosíssimo, né? Isso que você falou. Sucos de caixinha, que nós não vamos dizer marca para não criar polêmica. Sopa de caixinha, sopas, de saquinho. Sopa, tudo. Gente, se a gente puder ter uma vida o mais simples possível, dos nossos avós. O Dr. Vanderlei falou isso na minha primeira consulta em Campinas. Sim. Águida, a gente tem que aprender a comer de verdade. Essa geração de hoje em dia, de fast food, de iFood, agora o iFood que entrou, é um perigo. Está tudo muito enlatados, entendeu? Gente, eu até brinco com a Renata, ela tá no meu perfil, eu sou meio brincalhona, sim, mas eu vou dizer, eu vou ser autêntica. A minha geladeira, quando eu abro, Renata, ela parece que vai me engolir. Por quê? Porque não tem nada disso dentro. As pessoas estão acostumadas a ter aquela geladeira abarrotada, metafórica, uma metáfora, falando de frios,
laticínios, todo tipo de leite, todo tipo de iogurte, queijo, uma variedade. Não é isso. Mas para quem tem uma patologia tão séria como a minha, tem que fazer. Você tem que ter. Fruta, minha geladeira tem muita água, não tem nem refrigerante, eu não bebo absolutamente nada. Se for um cálice de vinho assim, uma esporádica, uma vez por ano, uma vez eu vou na casa dos meus irmãos, uma copinho de nada, e ainda aquele vinho bem só um pouquinho. E hoje, né, Águeda? Porque na época você seguia muito a risca, né? Sim. Que é uma coisa que eu costumo dizer também. Então, se você já está controlada, você está bem, quantos anos já, né? Numa dieta assim, então uma vez ou outra você consumir alguma coisa. Esporadicamente, nada. Isso, mas depois que está controlada. Está controlada. Enquanto não está. Com autorização dela. Exatamente, fazendo chamada de vídeo. Pode falar. Mas a questão do cérebro, que você tinha falado do intestino, descobriram 500 milhões de células neuronais na mucosa intestinal, que são responsáveis pela produção, 85% da produção de neurotransmissores, serotonina, catecolaminas, dopamina e tal. Então, neurotransmissores, né, que são aqueles hormônios da felicidade, do prazer, do bem-estar, do bom humor, tudo pelo intestino. Então, se você comer alimentos que inflamam o teu intestino, como açúcar, como esses alimentos altamente processados, né? Muita coisa pronta, né? Alimentos, lasanha, tudo pronto. Tudo pronto, mas são alimentos que não têm vida, né? São alimentos que não têm enzima digestiva, não tem nada. O que acontece? Vai inflamando essa mucosa intestinal, interfere no teu humor, interfere na tua memória, interfere na tua concentração. Então, a hora que você falou que é o primeiro cérebro, eu acredito, porque 85% dos neurotransmissores. Tem sentido, mas tem lógica. Né? Agora a gente me deu um insight agora também, Nádia, que tem aquela. Tem aquela frase assim, não é frase não, tá, gente? Já é fato científico já. Vamos aprender a descascar e não a embalar. Ah, sim, com certeza. Né? Desembalar menos e descascar mais. Isso, desembalar menos. Só que, sabe aqueles fandangos ali? Né? Crack, né? Aquelas bolachinhas recheadas, a indústria, a gente pode falar, a notícia chegou para arrebentar, e realmente arrebentou. Porque ficou tudo mais fácil, entre aspas, a alimentação. Sim. E até mais barato, se a gente for ver. Mas também... Mas comer de verdade não é caro. Não. Se você comer, ó... Eu sou a prova viva disso. Não é, batata, mandioca, batata pode comprar na feira. Ai, Renata, é muito caro. Faz um cuscus. Meu Deus, né? Crepioca. Faz uma tapioca, uma crepioca, come ovo mexido, come fruta, tem tanta opção. Verdura, tem bolacha hoje, feijão, Renata, você me indicou lá, bolacha de arroz sem glúten. Tem pasta de amendoim, que eu gosto muito, sem açúcar, eu malho bastante. Pasta de amendoim sem açúcar, sem glúten. Ela me indicou o quê? Mel. Exato. Onde que não vai ter o açúcar? Vai ter o açúcar, mas o açúcar da natureza, o açúcar normal. Águida, silicone pode, o açúcar vem de... Opa, calma. Tem, né? São alimentos que têm nutrientes, né? Muito mais. O teu corpo ele vai absorver alguma coisa. Vai entender que é comida. Isso. Se ele consumir alimentos que não têm nutrientes, alimentos de caloria vazia. Então, por exemplo, vai comer um salgadinho de pacote. Que nutriente que tem? Não tem nenhum. Então, aí ele pega aquele pacotinho de pacote, aquele salgadinho de pacote, e para fazer a digestão daquele alimento, o nosso corpo ele utiliza a reserva de nutrientes que nós temos no nosso organismo, no nosso fígado. Então, reserva de complexo B, reserva de vitamina C, de vitamina D, de magnésio, para fazer a digestão daquele alimento. E na hora de absorver, o que ele absorve? Gordura hidrogenada, que é altamente cancerígena, sódio, que não é um sódio saudável de um sal marinho, por exemplo, né? Ele vai ser altamente inflamatório também. Glúten, que também vai inflamar a mucosa intestinal, açúcar e tudo mais. E aí você para e pensa, nossa, é verdade, um pacote de biscoito recheado, né? Se você olha um pacotinho de biscoito recheado, você fica doido só de olhar o pacote. É bonito, é atrativo. Você está feliz, você vai ligar para pedir a pizza, você já está feliz. Nossa, só o cheiro da pizza. Só de ligar você já está feliz, verdade. Né? O que tem na bolacha recheada? Glúten, leite, gordura hidrogenada, açúcar e sódio.
tudo que vicia, que libera dopamina, neurotransmissor, responsável pelo bem-estar, bom humor e prazer. Mas e aquela, Renata, se eu estiver errado, você pode me corrigir, o jeito do maior liberdade. Claro. É aquela dopamina, é o que? O hormônio do prazer, mas aquele hormônio momentâneo, concorda comigo? Depois você vem a culpa. Consumiu um pacote de bolacha traquinas, né? Vocês não poderiam falar o nome, mas foi? Depois de uma hora vem a fome. Você tem vontade de comer o quê? Mais um. Porcaria de novo. Você não vai querer comer uma maçã, uma pera. Não. Mas se você volta a comer alimentos, comida de verdade, você quer. Está saciada. E depois você vai, a salada faz falta. Depois que você introduz isso. A minha geladeira vazia cheia de fruta, legume e verdura, ela não mistura mais para dentro. Ela tem prazer em abrir ela e procurar uma frutinha. Tá vendo como muda? Exatamente. Agora, se você tiver um pedaço de bolo, um prestígio recheado, ou uma maçã, o que você vai pegar? Então, é aquilo lá. Vamos supor que quem está nos assistindo não tenha nenhum tipo de doença autoimune, né? Tá ótimo, não tem dor, não tem nada. Porque essa dieta não é só para quem tem dor, né? Ou para quem tem autoimune. É para todos nós, porque foi a alimentação que foi mesmo feita para o nosso organismo. Agora, então vamos supor que a pessoa está em casa agora, tem um telespectador que ele não está, não tem nenhum tipo de problema nesse sentido. Então ele fala assim, nossa, mas então eu nunca mais vou poder comer uma pizza, então eu nunca mais vou poder comer um queijo. Imagina. Então o que eu costumo dizer, tenta, na maior parte do tempo, se alimentar de uma maneira saudável com alimentos de verdade. E uma vez ou outra, a cada 15 dias, 10 dias, uma vez por semana que seja, você come lá tua pizza com juízo, né? Fazendo isso. Chamada de vídeo também para sua nutricionista. Pois é. E assim, controla, com controle. O bem-estar é outro, né? Tudo melhora, até ter um humor melhora, até o intestino. Melhora. Para quem tem fibromialgia, artrite, artrose, enxaqueca, problema intestinal, TPM. Eu atendi uma paciente que veio até mim para tratar TPM só com alimentação, não quis nenhum suplemento. Que bênção! Resolveu. Só tá vendo, só com gente? dieta, só, mais nada. Então, eu acho muito bacana esse tipo de bate-papo, assim, porque além de ter a Renata como minha nutra, eu respeito muito, ela é uma amiga. E eu quero introduzir agora, para ela falar um pouquinho dela. Primeiro, olha, eu já, de antemão, né, eu digo, quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, vem esse cast, ativem o sininho para receberem as notificações, que nós vamos fazer muitos shorts desses vídeos, publicar em nossas redes sociais, deem o joinha, sigam a Renata em suas redes sociais, ela é nutricionista ortomolecular, ela pode fazer acompanhamento online, se vocês desejarem. Depois, no meu primeiro comentário nesse vídeo, eu vou colocar o WhatsApp dela, que é contato para fazer, né? Então, se alguém quiser entrar em contato com a Renata. Isso, no Instagram. Vou colocar as redes sociais dela no meu, né? Ela está em minhas redes sociais, mas eu vou colocar no meu canal do YouTube também. Então é importante isso. Aí eu queria dar essa introdução para mudar um pouquinho de tópico, porque, gente, eu tenho esclerose múltipla, mas a Renata também tem um autoimune muito sério, né, Renata? Conta um pouquinho pra gente. Aliás, não é uma, é duas, né, Renata? São duas. Começou com síndrome de Sjögren, né, que é uma doença que afeta glândulas que liberam secreção. Então começou com os meus olhos. E foi depois de uma conjuntivite viral muito forte que eu tive, né? Então doenças autoimunes nem sempre é só por conta de genética, né? Você tem que ter uma genética, mas já descobriram que é 20% genética e 80% meio ambiente. O que você come, como é que está o teu nível de estresse, teu emocional e medicamentos que você acaba utilizando ou infecções. Então, no meu caso, foi uma infecção viral muito forte e o médico me disse que é até meio rara. Eu não sarava e tive que fazer raspagem, foi muito difícil. Eu fiquei muito preocupada nessa época com a Renata. Na verdade, eu apavorada, porque foi muito sério. Foi mesmo. Muito sério. E por isso que eu falo que você não apareceu à toa na minha vida de Ninguém. forma nenhuma. Eu acredito, Renata, que se não é a vontade dele, é permissão. E talvez no nosso caso foi as duas. Com certeza. Permissão e vontade dele. Com certeza. É muito bacana Você isso. tinha que aparecer para me apresentar o Dr. Vanderlei, que foi a Águida que me apresentou, e eu aprender também. Tudo sobre vitamina D, porque ela faz o mesmo tratamento que eu faço hoje. Exatamente.
E essa coisa que nos liga, essa coisa assim, espiritual que nos ligou, porque nós somos mente, matéria e espírito. Exato. Uma coisa não está interligada, está tudo, né? Tá tudo Tá tudo interligado, não tem nada separado. Exatamente. Mente, matéria e espírito. Foi muito legal, eu acredito nisso. Eu também. Eu não parecia na sua vida assim, Tudo. né? Você. Não. E depois de quanto tempo você descobriu? Você lembra? Porque eu lembro que você ficou muito mal. Já faz uns 8 anos já. Você melhorou muito, né? 7, 8 anos. É porque assim, quando eu descobri, eu já tinha uma alimentação legal. Sim. Só que eu tinha dias que eu escapava da dieta, cada 10 dias, uma semana, eu comia alguma coisa que eu queria comer. E ficava depois na dieta saudável, anti-inflamatória e tal. Só que aí, quando veio o Jodren, eu comecei a ter muitas dores nos olhos. Quando eu fechava, eu não conseguia abrir, eu tinha que puxar os olhos para abrir. Lágrima do nada, né? Eu parei de produzir lágrima. O rosto, você parou? Ficou seco. Ficou seco. Aí nada, eu vivia a base de colírio, mas dali a pouco secava, e secava o tempo todo. Aí a saliva para de produzir também, a pele também, então tudo vai ficando seco. Depois disso, se eu não cuidasse, o organismo começa a combater músculo, órgãos, né, e os ossos também. Certo. E aí os órgãos são cérebro e rins. Nossa. Então, eu tinha dores articulares, eu não conseguia nem amarrar um lacinho no meu cabelo. Ela faz academia também, tá, gente? Ratinho da academia como eu faço. Eu chorava na academia que eu não conseguia levantar mais peso. Né? Eu lembro como se fosse hoje, eu sentei assim do lado do aparelho, com o meu personal da época junto comigo, chorando. Eu falei, eu não aguento, não sei o que está acontecendo, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu não tinha diagnóstico ainda. Quando eu tive o diagnóstico, o meu oftalmo até hoje, ele ficou tão chateado de me dar a notícia. Eu falei, fique em paz, doutor. Eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. E aí eu entrei mesmo de cabeça na dieta anti-inflamatória, sem escapar nem um grão. E marquei o horário com o doutor Vanderlei, porque eu já estava com as vitaminas, tudo certinho, mas eu precisava entender qual que era a dose de vitamina D que eu poderia adequada a cada organismo, aí peso, altura, exato, né? O exame. Até a gente sempre fala, né, Águeda? A cada 3, 4 meses eu peço exame de água. Se não fizer exame, não tem fórmula. Gente, ela é tão engraçada, Renata, que ela dá as fórmulas assim, para outro mês. Daqui 4 meses, Águeda, você vai repetir os exames, porque eu quero ver como você fez direitinho esse terceiro, segundo, primeiro, aí eu mudo o seu polivitamínico. Assim. E na receita está escrito proibido depois refazer. É uma disciplina, mas é muito gostoso isso. E tem que ter esse acompanhamento. É tudo que nós estamos falando aqui, é muito sério. É tudo feito com acompanhamento, não é para falar o que a Renata falou, fazer o que a Renata falou, fazer o que a Águeda... Sozinho, né? Não. Tem que ter um acompanhamento. Tem que ter acompanhamento. Né? E aí depois que eu fiz isso, ele me presenteou, ele me permitiu fazer o curso, né? E hoje eu já sou formada, né, no protocolo também. E assim, eu aprendi, né, como lidar, como olhar os exames com outro olhar, né, determinados exames. E você está passando para os seus pacientes. Mas eu vou te falar uma coisa, a gente entra com essas vitaminas e cada caso ela vai ter um tipo de vitamina específica, com certeza, né? Quando é mais a parte muscular, quando é mais a parte de nervo, quando é mais articulação, quando é mais glândula, né? A gente vai direcionando e a gente vai sempre acompanhando com os exames, né? E é importante que a vitamina D fique acima de 80 mesmo, né? Isso é bacana a gente falar. Acompanhado, tá? Tem que ter acompanhamento. Tá vendo? Lembra aqueles papelzinhos que eu falei, primeiro, segundo, terceiro mês, no quarto, ela repete? É assim que ela faz com a vitamina D também, tá? Não é para tomando lá vão ter, não. Isso. Mas, por exemplo, assim, o valor de referência no Brasil, eles colocam que de 20 a 60, né? É o valor de... Mas, na verdade, aquele valor de referência, ele só indica onde a maioria da população brasileira está. Então, a maioria da população brasileira apresenta de 20 a 60 de vitamina D no sangue. Então, no Brasil, eles entendem que acima de 100 é tóxico. Meu Deus. E nos Estados Unidos, acima de 240. Olha a diferença. Mas a gente respeita o Brasil e tenta manter ali 80, 90, né? Mas mais alto, porque realmente até a imunidade é diferente.
diferente. Nossa, minha disposição é diferente. Eu acordo de manhã e vou com vontade para academia. Gente, é tão engraçado porque as pessoas falam, né, como eu ratificando, nossa, a Águida nem parece que tem esclerose múltipla, foi tudo uma construção, com muita disciplina, trabalhei a resiliência. Para mim, eu passei maus bocados, esses 10, de um tempo para cá, perdi minha mãe em 2019, depois meu cachorrinho foi morta com chumbinho, com requinte de prioridade. Então, tudo isso gerou um trauma em mim. Então, se eu não tivesse essa disciplina voltada para o esporte, eu teria desencadeado vários surtos com essas atividades, porque a vida não vai parar. É uma montanha russa. É uma montanha russa. Um dia você está bem. Tudo pode acontecer e tem que ter. E é mais de 80% emocional a esclerose múltipla. Eu acho que todas as autoimunes são assim ou só ele, Renata? Todas as doenças autoimunes, elas têm relação 80% com o ambiente. Emocional, alimentação, medicação, poluição, intoxicação. É muita coisa. É muita coisa envolvida. E falando de intoxicação, muita gente fala assim, mas vou ter que comprar tudo orgânico, vou ter que comer fruta orgânica, seria perfeito, né? Mas o que eu percebo muito é isso, que mesmo não sendo orgânico, só de não ser alimento de prateleira, gente, a resposta do organismo é totalmente... Eu tô aqui, eu compro na medida, a Renata sabe, né, de todas as meus problemas, nós somos amigas, e eu falo para ela, eu não compro nada assim, exacerbado, e só prova a Bíblia de que dá certo. O menos é mais até nisso. Menos é mais. O menos é mais. E da vitamina D, que a gente estava falando, só para não esquecer, a gente estava falando, ela atua na expressão de mais de 3.500 genes. Nossa Senhora, então ela regula. Então aquele gene que não está funcionando da maneira correta, não está se expressando, não está funcionando do jeito que deveria Não sei funcionar. onde meu gene foi, mas deve ter ido para as artes marciais, que eu adoro me virar no Pilates, agora estou falando de escalada indoor, na academia, meu mestre de artes marciais está virando uma nossa. Isso aí. Quando ele estava se expressando, te deixando mal, e você, né, tinha várias coisas relacionadas ali. Então o que a gente faz? A gente limpa, então a gente tira aqueles alimentos que inflamam, a gente tira aquelas substâncias que estavam causando que estavam jogando lenha na fogueira, que essa fogueira estava pegando mais fogo, e a vitamina D estanca, né? Ela vai colocar cada gene no seu lugar. Lembrando, Renato, me deu outro insight. É legal com esse bate-papo, por isso que eu gosto de falar que o meu canal foi feito para bate-papo realmente. A gente vai ter os insights, você vai rolando. É um bate-pronto entre amigos, né? Entre amigas. E lembrando assim que a vitamina D nem é uma vitamina, é um hormônio chamado calcidriol ou colecalciferol. É um hormônio. Olha a importância da vitamina D para as nossas vidas, para a vida de todo mundo, não só quem tem doenças autoimunes como nós, para todo mundo. É um hormônio. E esse hormônio é um hormônio esteroide, tá certo, Renata? E o hormônio esteroide só desenvolve com o quê? Atividade física. Por isso a gente está falando do hormônio esteroide. Então, às vezes as pessoas veem, Águida, você está grandona, esse tronco, né, grandolhona, realmente... Mas, gente, foi tudo uma construção. Eu fiz artes marciais, eu vim batendo saco de pancada torta, que nem parecia uma gazela, batendo saco de pancada, não batia. Entendeu? Foi ali, na raça. Entendeu? Todo mundo batia certinho, torta, não tinha força. Sim. Agora minha mão virou uma marreta, né? Então, graças a Deus. Mas eu soube adquirir essa força também para adquirir, eu voltei para o esporte essa força. Isso é legal. Na verdade, a atividade física, ela vai colaborar para o aumento de testosterona. Perfeito. Então, principalmente exercício de força. Faço que você tem, você faz musculação, você faz pilates. Então, tudo isso é exercício de força. E é uma maneira mais natural que existe de você aumentar os seus hormônios. Eu não tomo nada contra quem toma whey. Sim, não. Creatina, nada. Mas o exame de creatina está perfeito, né? Creatina está perfeito. Um dia, gente, pode eu lembrei tomar creatina se quiser também, é muito bom. Pode tomar, né? Um dia eu perguntei para ela, para a Renata, todo mundo na academia toma whey protein e tal. Não? Pode ser não. E eu segui. Não precisa. É que assim, é bom, é excelente. Whey protein, creatina, glutamina,
Mas às vezes o paciente acha que tem que tomar tudo. Isso. Comecei a academia, foi uma semana, já está com o pote de whey, já está com Calma. creatina, já está com termogênico. Eu falo, mas espera, porque o corpo, a musculatura precisa de um tempo de Para se adaptação. adaptar. Perfeito. É isso que a gente queria São comentar. 30 dias de adaptação. Então, sem suplemento. E no teu caso, toda vez que a gente faz a bioimpedância, você ganha massa muscular. Meu Deus, gente, a Renata é tão engraçada. Alguma coisa? Gente, a Renata é tão engraçada, é fantástica. Ela vai com fita médica e medir meu braço. Tudo. Renata! E a gente faz a bioimpedância, ganhou massa. Então, tá Eu precisando. afinei legal, Perdeu né? gordura e ganhou massa muscular. Mas eu não tô má. Eu tô, como é que fala? Você está dentro da normalidade. Dentro da normalidade com massa corporal. Porque na Massa esclerose muscular. múltipla, a gente perde o quê? Massa muscular. Massa muscular. A gente tem que malhar. Todo mundo, principalmente quem tem esclerose múltipla. Tem que fazer, tem que puxar ferro, gente. Tem que aprender. E o exercício, ele vai ajudar demais. Só que se você não comer a proteína que você precisa, você pode perder a massa muscular ao invés de construir. Perfeito. Então é importante ter um equilíbrio na tua alimentação. Então, você segue a dieta certinha, por isso que você não necessita de suplemento, mas tem paciente que precisa, que não consegue recuperar mesmo com a alimentação, ou não aguenta comer o tanto de proteína calculada para ele, que ele precisa. Gente, ratificando, vocês estão ouvindo que ela falou a importância do acompanhamento? Ela acabou de falar que tem paciente que precisa de suplemento. Não é meu caso. Não tem, não. O que ela falou para mim? Você, whey? Não. Tua creatina está no top. Você está produzindo exame de creatinina normal. A creatina, ela é uma proteína, um aminoácido encontrado na proteína animal. Sim. E ela é utilizada para recuperação muscular. Ela é muito bacana porque ela até previne osteoporose. Por quê? Porque ela mantém a tua musculatura ali. Então, tem paciente que às vezes já está numa situação mais avançada e já está até com uma osteoporose, uma osteopenia, muita perda muscular, que está difícil de recuperar, até porque não come, não consegue comer. A hora que eu passo o cardápio, ele fala, nossa, muita coisa, essa proteína. Então, aí eu preciso estar utilizando outras ferramentas que facilitem a ingestão dessa substância. Mas eu não acho legal a gente, por exemplo, sair suplementando todo mundo igual. Perfeito. Cada um é de um Porque jeito. cada ser humano é único também. Exatamente. Não tem como. Por isso que tem que a gente sempre ratificando, sempre com acompanhamento médico. Renata, eu fiquei uma vez muito preocupada com você, que você, um dia brincando com a filha dela, que é uma doçura, gente. Uma coisa mais linda. Depois, se Fábio quiser colocar aquela fotinha dela, Vamos colocar. né, no nosso vídeo, tá atualizado. Sim, Coisa mais linda do mundo. E ela brincando com a filha dela, deu uma alergia. Conta pra gente. Fiquei muito preocupada esse dia, fiquei apavorada. Então, voltando no jogo, né, quando eu descobri, eu cortei tudo que é inflamatório, então incluindo glúten, leite animal. E melhorou como eu, né? E açúcar. Faz 8 anos que eu não consumo nada disso. E eu não ponho a mão mais. Um dia, antes desse dia que eu brinquei com a Júlia, meu marido, fazia 3 meses que eu estava na dieta, totalmente assim, disciplinada. E ele falou assim, vamos comer metade de um X-frango, que a gente comia de vez em quando. Faz 3 meses que você não come, você está bem, eu já estava bem. E eu comi metade daquele X-frango. No dia seguinte, eu só mexi os olhos, eu não mexia nada. O jogo ele voltou? Mas assim, eu não conseguia mexer. Eu estava deitada no chão, na cama, e eu só falei assim para ele, pega a vitamina D agora. Meu Deus. Porque eu não consigo me mexer. Eu tomei uma dose que eu sabia que eu poderia tomar, e eu estava ali e eu não conseguia nem mexer minhas mãos. Depois que ele me deu a dose, aí eu vim trabalhar, trabalhei até tarde e tudo mais, eu nunca mais coloquei na boca. Passou, depois de uns, talvez uns 5 meses depois disso, eu fui brincar com a minha filha com uma massinha que também deu alergia nela. Isso que era meio... Só que eu tinha brincado com essa massinha, uma massinha que tinha glúten e eu não tinha olhado. Mas quem que olha? Se mãe, você quer brincar com seu filho. Hoje eu olho até tinta, tudo, maquiagem, mas na época eu não sabia muito assim, que tinha outros produtos além dos alimentares, né? Que coisa. E aí eu brinquei com ela, no dia seguinte eu me arrastava no consultório. Aí o Fábio falou assim, meu marido, o Fábio, ele falou assim, nossa, mas você não comeu o glúten, será que foi?
E a hora que a gente chegou em casa, minha filha falou assim, papai, olha só, a massinha tá ficando dura, ela tá desmanchando, tá ficando dura, tá trincando. Ele falou, filha, porque foi feita com farinha de trigo. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e falei, foi isso. Caiu a ficha. Porque pela pele nós absorvemos 70% mais do que via oral. Então, gente, olha a importância dessa fala do Renata. Peraí, deixa eu entender. Pela pele, nós absorvemos mais do que via oral. Na pele já cai na corrente sanguínea, só tem uma barreira para entrar, né, que é a pele. Na via oral, o que tem? Tem estômago, tem o ácido clorídrico, o ácido gástrico, depois vai ter o intestino, você vai ter que passar por toda a digestão, muita coisa se perde. Por isso que tem vitaminas que a gente prescreve sublingual. Quando a gente quer que sobe logo, a B12 está muito baixa, a vitamina D está muito baixa. Ou se não, injetável. Ou até injetável. Né? Aí é médicos que fazem sim, isso. Sim, tudo é acompanhamento. Mas sublingual muitas vezes pode ser uma via mais interessante em determinados casos e até para pacientes bariátricos também que têm maior dificuldade na digestão e absorção de vitaminas e minerais e tal. Tá, e aí o que aconteceu brincando com a sua filha, esfarelou, e aí? O que você sentiu? Foi onde eu entendi, né? Eu senti, sem saber que eu tinha entrado em contato com isso, né? O glúten, eu sentia muito cansaço e muita dor no corpo, eu me arrastava, e meu olho. Então, meu olho, ele ficou como se fosse um medidor aí pra mim, sabe? Um termômetro. Como me aparecia das mãos hoje, se formigar, eu tenho que parar tudo. Exato. Então, meu olho ficava muito vermelho, parecia que estava pegando fogo. Eu tive 3 lesões na córnea que sumiram. Olha que bênção. E a minha miopia reduziu. Olha, gente, então, por isso que eu falo, olha, é tão gratificante ter essas conversas, ter esse bate-papo assim, que é muito edificante. A gente quer ser ponte que acrescenta, a gente quer poder ajudar as pessoas. É esse intuito do nosso canal. Eu falo nosso porque é nosso. Vem esse sobrenome da minha mãe, Cast Elenco, em inglês. O elenco são vocês. O elenco são você, é você, minha amiga. São vocês, meus amigos, que eu quero trazer para cá. Porque ninguém cresce sozinho e ninguém melhora sozinho. A Renata foi e é importante na minha vida até hoje. Olha que história linda de vida. Né? E conhecer a filha dela foi tão legal, gente. E o marido dela, gente, eu preciso contar, porque está no meu coração isso. A semana passada nós tentamos fazer bate-papo. E até conseguimos, ficou legal, ficou espontâneo e dinâmico. Mas ficou meio apertadinho. Eu falo muito baixo. Estava meio ruim o áudio. E o Fábio, o marido dela, foi tão legal, porque ele se dispôs com todo esse equipamento aqui, que eles cantam também. Tem a banda Trinity, que eu vou também publicar eles no meu canal do YouTube. Pode deixar, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui, né? E o Fábio foi um tal altruísmo, uma tal generosidade. Não, mas vamos fazer uma coisa mais bem feitinha pro canal da Águida. Eu senti tanto amor que eu não... Exatamente, ele que vai editar também o vídeo. Porque aqui tem 3 celulares, o dela e do Fábio. E a gente cada um nessa área, eu nem tenho isso. A gente tem que ser humilde e querer aprender também, né? Nós não temos não tem aparelhagem assim de estúdio ainda. Eu abri meu canal em agosto do ano passado. A gente sempre precisa, né? Nós somos todos interligados, né? Você sempre fala isso. E é verdade. Eu acho. E é o que eu falo também. Cada paciente que chega, eu sempre aprendo muito, né? Com uma lição de vida, com um modo de pensar e reagir a determinadas situações. Eu tenho pacientes que cuidam de mim. Então, assim, você vê, né? É uma troca e de coisas que eu não sei, que eu não entendo, eles entendem, né? E vice-versa. Então, nós todos somos um. É verdade. Mas é isso. Não é nem física quântica, não é nem. Mas isso é verdade mesmo, né? Ninguém cresce sozinho, ninguém cresce. Exato. É importante. E mudar o que nós somos e o que nós comemos pode nos trazer problemas, né? E doenças. Então, às vezes... Renata, como você fez agora? Como você faz para brincar com sua filha, sabendo que você fica... Agora, eu estou me colocando no seu lugar. Sim. Eu, se tivesse filho, eu não tenho filhos, mas eu tenho muitos sobrinhos. Poxa, eu adoro brincar. Sou obrigada a ser uma molecona, gente. Então, mas às vezes eu fico pensando, você tem que mentir tudo. Como fazer? Assim, a gente já se adaptou. A minha filha, ela tinha dermatite atópica, ela também sangrava.
chegava a sangrar, era difícil de dar banho, eu já peguei ela desmaiada na Meu escola, porque tinha comido macarrão, sabe? Na época a gente não sabia ainda que ela estava tendo esse tipo de reação com a alimentação, eu desconfiei, parei de dar, ela ficava bem, quando ela comia tinha, e aí, enfim, eu consegui uma carta médica para o pessoal começar também a não oferecer mais esse tipo de alimento para ela. E ela não tem mais nada hoje, ela tá a pele limpinha, não tem mais nenhum tipo de ferida. Mas assim, gente, não. E ela já acostumou, ela pergunta se tem glúten, ela pergunta se tem leite, ela pergunta o que tem no alimento, ela já É sabe. macaroninha da Renata, gente, não é engraçado? Muito miniatura. Miniatura. E pra brincar, ela olha. Então ela olha Verdade. assim, se tem glúten, ela olha, ela vai comprar as coisas, geralmente ou comigo ou com o Fábio. E ela já chega lá, ela já pega na caixinha e vai olhar, mamãe, esse aqui não tem glúten, mamãe, esse aqui Olha que não posso, disciplina! mamãe, esse aqui, né? É que eu realmente tenho ela bênção. sabe certinho. Disciplina. E ela entende que, por exemplo, de vez em quando, como ela é criança, vai em festinha de aniversário e tal, então ela fala assim, existem hoje em dia, graças a Deus, tem um monte de opção de coxinha sem glúten, que é feita com requeijão de inhame e frango, ou então legumes, pastelão que é assado, sem glúten, sem leite, sem açúcar, tem muita coisa que a gente encontra no mercado mesmo, tem pessoas que fazem, então assim, tem bolo, então tudo que ela vai levar na festinha, eu encomendo, eu compro e mando para ela, ela tem a marmitinha dela, todo mundo sabe, as crianças na escola já estão começando a comer, a provar as coisas dela, estão gostando. Gente, a marmitinha da filha dela é completamente diferente. Tão legal, a filha dela é uma, nossa senhora. Você abre a marmitinha da sua filha, tem o quê? Tomatinho cereja. Tá vendo? Ovinho de codorna. Ovinho de codorna para uma criança, que bênção. Melão, azeitona. Mas ela gosta também de outras coisas que ela vê na escola, sabe? Criança, né? Mas a gente consegue toda a versão sem glúten. E a gente vai legal, tentar uma Renata, coisa. que parte dela é isso? Você reparou? Parte dela, porque ela sabe como ela fica. Olha lá. Né? E Ela já tem consciência. Olha, que isso é uma bênção, eu acho. E quando ela estava naquela situação da alergia, você não conseguia dar banho, ela ficava muito ruim, ela inchava. E assim, as pomadas, os cremes que era indicado estar utilizando, né, pelo tratamento tradicional, só ardia, doía e não resolvia. Às vezes até melhorava um pouco, daí a pouco piorava. Então hoje já faz muito tempo que ela não usa nada na pele. Quando precisa estar ressecado, é óleo de coco misturado com azeite, pega a dica aí, azeite misturado com óleo de coco, você passa na pele. Se você tiver óleo de linhaça, você pode até furar a cápsula e misturar nessa pastinha e você passa, se você sentir que a pele está ressecada ou que você tem uma feridinha que não cicatriza, auxilia na cicatrização e na hidratação da pele. Gente, me deu um insight agora, a Renata pode dizer se ela concorda ou não. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou abrir uma caixinha no meu Instagram. Muito legal. Vamos abrir? Caixinha? Vamos abrir. Já abri. Pra onde? Fechou, toca aqui. Fechou. Nós vamos abrir essa caixinha, por quê? Porque se vocês tiverem dúvidas, eu sou uma atleta. Sim. Eu me formei em pedagogia, então veja bem. Se me darem uma redação para fazer, eu vou dar tilografar, porque eu não vou escrever não, porque vai aparecer esse nós não deixo, tá? Ficou uma reunião. Mas, não é minha área, mas eu posso direcionar essas perguntas para a Renata. Com certeza, com o maior prazer. Eu vou responder. Entendeu? Porque é muito bacana isso, né? Olha quanto conhecimento. Tem muita coisa, muita dúvida, né? Eu sempre falo assim, aquilo que eu não souber, eu vou pesquisar para conseguir responder. Mas com fontes confiáveis, né? Porque hoje a gente precisa tomar muito cuidado com as fontes. Sim. Com as fontes. Sim, com certeza. Com certeza. Ó, voltando lá, quando eu descobri minha esclerose múltipla, eu fiz um erro que eu não oriento ninguém a fazer, Renata. Eu dei o Google. Verdade. Fotos de pessoas com esclerose múltipla. Aí minha depressão, aí ativou a depressão de vez, eu sei que todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. O O Google é muito bom, ok, é muito bom sim, entendeu? Excepcional, mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Entendeu? Então, e parece que o terrorismo dá mais audiência, né? E na verdade, se Então, você colocar ali, vai aparecer geralmente quando um estágio mais avançado. Perfeito. Né? E é um estágio avançado de pessoas que infelizmente não tiveram a oportunidade nem o conhecimento que nós temos hoje de conseguir se cuidar de uma forma que você consiga até
reduzir esses sintomas que você sentia. Por exemplo, hoje eu não sinto mais nada, né? Eu não tenho mais sintoma. Renata, essa segunda autoimune que você adquiriu tem nome? Lichen plano. Como é que é? Eu acho que vou ter que escrever. Que é uma doença de pele. Lichen plano. É uma doença de pele também, que também inflama a pele e vai nascendo como se fossem bolinhas, assim. Então teve uma época que minha pele, ela estava muito cheia dessas bolinhas. É vermelhinha, é como espinha, é o que? Cravinho? No meu caso, foi como na cor da pele mesmo. Assim, esse é branquinho como eu. Na coloração da minha pele, como se fosse umas bolinhas, sabe? Na minha pele mesmo, assim, não tinha cor, não mudava a cor. Mas ela poderia avançar. Isso não aconteceu por conta da minha alimentação já. Ah, tá. Você não sabe o avanço dela, graças a Deus. O avanço porque ela, olha só a importância de descobrir. Por isso que eu falo que conhecimento com autoconhecimento está interligado. Sim. Autoconhecimento sem conhecimento também não vai dar liga. Exato. Tem que ter os dois juntos. E eu acredito que o Lichen plano ele se deu por conta de uma cirurgia que eu fiz. Então eu precisei fazer e foi a partir dali. Porque cirurgias também envolvem medicamentos, anestesia e tal. E nem todo mundo é anestesia. E o teu corpo ele pode reagir. Perfeito. Então meu corpo ele já era um corpo que estava reagindo já, né? Porque eu tive o Jogren, né? Tenho o Jogren controlado, que hoje é como se eu não tivesse, mas se eu mudar a minha rotina e alimentar e tudo mais, provavelmente ele volta, né? Eu não vou nem tentar. Não, é que nem a MM está controlada, ela sabe. Renata, deu outro insight agora. Gente, conforme vai vir esse site, bate-papo é isso mesmo, tá? Vocês estão percebendo? Esse site a gente vai colocando. Com certeza. É bate-papo, como se a gente estivesse numa mesa. Estamos numa mesa realmente. Sim, né? Com certeza. O que eu ia falar? É muito bacana porque a gente percebe assim o como é importante a dieta anti-inflamatória. Demais. A gente tem que acompanhar nessa vida, principalmente quem tem doenças autoimunes, não dá. Águida, Renata, como vocês são radicais, vocês são repetitivas. Não é isso, a gente quer o bem. Porque se nós estamos aqui, Renata, eu, você, com duas autoimunes, eu com esclerose múltipla, que afeta demais a musculatura. Eu tenho pessoas, eu tenho amigas muito debilitadas, sabe? Eu quero poder ajudar. Cada um tem um tipo de tratamento. Elas já entenderam a importância da dieta anti-inflamatória. Eu acho isso tão legal. Que elas não comem mais glúten, não tomam mais leite, não tomam mais danoninho, não tomam mais iogurte, porque realmente não precisa disso. Bebida alcoólica. Bebida não dá certo, doença neurológica, degenerativa com bebida alcoólica. Isso não é eu que estou falando, é medicina. Não sou eu, Águida. Gente, eu sou uma mera aprendiz. E vai além também. Por exemplo, endometriose, mioma, cisto. Então, tem uma amiga minha, que ela é muito amiga minha, e ela tem um mioma e endometriose também. E ela estava sofrendo muitas dores, hemorragias e tudo mais. E ela está no tratamento convencional com o médico dela. E ela falava assim: Renata, mesmo assim não paro de ter dor, mesmo assim eu não deixei de ter hemorragia, eu não aguento mais de tanta dor. A ferritina dela está 6, pra você ter uma ideia. É a ferro que fica ela mede o meu, tô dentro da próxima a 100. Sim, ela está 6. Nossa, 6? Ela vai injetar para ter que. Aí, eu fiz uma prescrição para ela, pedi para ela fazer a dieta anti-inflamatória muito rígida, ela já faz, mas ela não estava tão rígida, agora ela está rígida, né? Está bem disciplinada. Porque está sério também, né? Muito sério. E a suplementação de lactobacilos específicos. Olha só que barato. Com vitamina, chama nutracêuticos, né? Que são nutrientes que têm uma ação no nosso organismo, indicada para cada caso, no caso dela, para a desinflamação do organismo dela inteiro, e a gente direciona para epitélio. E para o endométrio, tudo. 2 dias da suplementação, ela não tem mais nada. Meu Deus! Vocês estão vendo a importância de ter tão feliz. da qualidade. Que é natural. Que barato! É muito legal isso. Vocês estão vendo a importância de ter um profissional qualificado do seu lado, assim, que tenha, que saia um pouco
Porque, Renata, do tradicional. do tradicional, porque eu já fui em vários médicos quando eu adquiri a esclerose múltipla, e era. E um médico que eu fui, não veio ao caso do seu nome, por respeito, né? Ele me deu 5 anos de vida útil. Vocês imaginam como eu sei? 5 anos de vida útil, Renata. De tão degringolado que ele me viu. Porque ele traçou uma linha no chão e eu não conseguia andar na linha. Eu parecia uma barata tonta, sabe? Uma cobra rastejando assim, né? Super gorda, cheia de espinha pelo rosto, peito, braço, né? Muito inflamada. Foi meu primeiro surto assim, foi avassalador. Então, a gente precisa tomar cuidado com as palavras. Eu sempre digo para amigas, para as pessoas que me conhecem, mais perto, para as mais distantes, para os grupos que estou. Às vezes as palavras ferem mais que um soco no estômago. A gente precisa tomar cuidado. Sim. E deu outro insight agora, eu vou falar. Quando eu vim para a Renata, a primeira coisa, eu vim com um pouco de dor, né? Porque a gente tinha passado por muito médico, né, Renata? E como uma nutricionista te ajudar, né? Exato. Mas uma nutro, olhei assim, todo né? mundo acha. Mas eu contei uma história, ela perguntou a minha história de vida, eu contei, Renata, eu senti tanto carinho no seu olhar, eu não sei explicar. E, gente, foi tão legal, porque eu senti seus olhos lacrimejarem. Foi uma empatia, assim, que eu percebi que ela estava se colocando no meu lugar para tentar resolver o meu problema e minha dor. Exato. Deu certo, né? Graças a Deus. Que bênção, né? Eu também me sinto privilegiada, de verdade. Sempre te falei isso. E você também me mostrou o caminho que eu deveria tomar com a minha doença. Isso, não deixei para você não vai degringolar, não. Vamos atrás do doutor Vanderlei. E fomos. E deu certo. E está dando certo. Sim. E vai continuar dando certo. Vai. E Vai dar, isso. vai dar Deus. As pessoas têm que entender. Tem jeito. E é mais simples do que parece. Sim. E hoje eu sempre falo isso para os pacientes. Às vezes chega um paciente com câncer, pacientes que estão num estágio mais avançado e que melhoram demais. Então eu falo uma coisa, que eu vivo isso, não só comigo, com você, mas com vários. Não existe, tudo tem jeito. Não existe, que nem você falou, 5 anos de vida, não. Se você não mudasse o percurso, talvez. Talvez, eu acho que sim. Se você não mudasse, eu estava muito mal. Ele achou que não ia ter jeito de você porque ele me viu ali, por isso que eu não julgo. Hoje, depois de ter passado anos de terapia, com a minha psicóloga, ter esse autoconhecimento, que é muito importante ter acompanhamento psicológico, tá, gente? Eu sempre ratifiquei isso nas minhas redes sociais e ratifico agora. Para a gente se conhecer e também conhecer que não julgar tanto o outro. Exato. Com essa fala, hoje, muitos anos atrás já, mas hoje eu entendo que foi o que eu apresentava para ele no momento ali. Ele me viu totalmente desvinculada. Ele não conhecia ninguém que talvez poderia reverter isso, meu quadro. Quando eu já tive isso, quando eu já estava naquele nível. Perfeito. Né? E hoje nós vemos pessoas que não andavam mais que andam. Né? Ou que melhorou muito. Eu tenho amigas, é muito legal, que eu conheci pelas redes sociais, se tornaram amigas mesmo, sabe? Elas começaram a fazer atividade física, começaram a fazer dieta anti-inflamatória, e hoje elas falam, eu ganhei 5 quilos de massa muscular, engordei 5 quilos, mas engordou como? Aí indo pra academia, ok, não é engordar. Não engordou, então você ganhou massa muscular, e elas mostram foto pra mim. E posto no history dela lá, e eu dou meus likes, olha, pode mandar foto, porque, gente, é tão gostoso poder ajudar os outros. Motivação, né? Ser uma inspiração na vida das pessoas. Isso é importante. Não ficar só conhecimento pra gente, porque, Renata, tem uma frase que eu gosto muito, que se a gente tem um conhecimento, se a gente não passar para frente, a gente vai adoecer com esse conhecimento, ou vai morrer com esse conhecimento. A gente vai levar o quê? Não. Você não leva nada dessa vida. Nós estamos aqui para nos ajudar, né? Um ajuda o outro. E a base disso é o aprendizado, é o amor, é você poder, né? Você poder ver uma pessoa bem, que está se recuperando, que está, gente. Acho que e que você com seus exercícios ali, né? Eu comecei na academia no tatame. As pessoas veem eu com exercício avançado de pilates. Hoje, gente, eu ficava na academia, pique, sozinha.
né? Não tá tanto. Então, olha, ó, quem tá no meu Instagram vai lá ver, tá lá, né? No mestre de artes marciais, né? Ele sabe, né? Ou eu fui lá fazer um alongamento no tatame dele, tá com dor no lombar. Então, é muito legal essas coisas. Então, não foi do dia pra noite, foi uma construção. E assim também na dieta anti-inflamatória você vai começar e vai ver as melhores degrau por degrau. E depois você não vai querer mudar. Você não vai querer. Você vai querer continuar. Porque você vai aumentar a tua autoestima. Vai. Aumentar tudo. É porque aí você ganha massa, ou então você emagrece, se você precisar emagrecer, aí vai de acordo com cada um. Mas você vê que você começa a transpirar a saúde. Exato. Né? E você vai com amor pra academia. Ai, Águida, você tá falando que vai com amor pra academia? Vai. Eu vou com amor pra academia. Nossa, o dia do Pilates então, no dia anterior eu já fico, nossa, mãe tem Pilates, que delícia. As pessoas me acham doida. Mas eu vou com amor pro Pilates, eu vou com amor pra academia. Eu não faço nada forçado. E como comida de verdade de manhã às vezes, tá? Eu falo pra Renata que meu filho vai de manhã. Perfeito. É isso mesmo. Então é importante isso. Acho que é importante as pessoas saberem que existem outros caminhos e que elas conseguem sim reverter, né? Muitas vezes esse tipo de situação que ela está hoje, mesmo que ela ache que não tem uma luz no fim do túnel, sempre vai ter. Sempre tem um tratamento que vai se encaixar, né? E não perder a esperança nunca, e nunca achar, né, que não tem jeito, porque você viu alguém falando que não tem... E não negou, tá? Não faça isso não. Ai, agora que eu vou dar Google. Não faça isso não. Não tem mais jeito, eu vou morrer mesmo. Porque, ó, pelo tempo que eu já tenho a minha, ela também numa cama. Eu também. Uma cadeira de rodas. Para nós já estarmos, né? E olha como que não, né? Não temos nem sintomas. Então, tudo é possível. E eu quero, sim, coloca a caixinha. Pô, vai ser muito interessante. Foi um insight agora, por isso que é legal o bate-papo assim, sabe? Sim. Foi um insight agora que deu essa caixinha. Com o maior prazer. Né? Aí, se eu conseguir, eu gravo um vídeo para responder, ou eu escrevo. E aí você vai me mandando e eu vou fazendo as respostas. Porque a gente poderia ficar aqui conversando 2, 3 horas porque tem assunto aberto, mas a gente vai terminando por hoje. Nato, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Porque assim não fica tão grande o nosso bate-papo e a gente pode dar sequência para outro bate-papo também, que vocês desejarem. Exato. Entendeu? Vocês podem falar, vocês podem dar ideias, por que não? Isso. Vocês pedem qual assunto vocês querem que seja abordado. Perfeito. Perfeito, tá? Fechou. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa da minha vida, ok, minha vida é um livro aberto, não tem nada a esconder. A Renata também. Sim. Né? Então a gente caminha junto nesse dinamismo de querer poder ser ponte de construção para ajudar as pessoas, não só com doenças autoimunes crônicas e doenças raras, que é tido como doenças raras hoje em dia, a esclerose múltipla, mas para todas as outras que querem adquirir qualidade de vida. Isso. Qualidade de vida de uma pessoa com mais idade. É interessante também pensar nisso. Sim. De um modo geral. De um modo geral. Para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, quem está com preguiça na academia, às vezes é uma deficiência de vitamina, como você falou, a preguiça hormonal. Você tem que fazer um check-upzão. Entendeu? Então, mais uma vez, para fechar nosso bate-papo, quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, VenceCast, ativem o sininho, deem o joinha se gostaram do vídeo. Né? Se quiserem deixar algum comentário, pode deixar, nós responderemos. A Renata, se eu souber, do Marcos Renata. Nós vamos fazer vários shorts desse vídeo. E a gente se encerra por aqui, Renata. E a gente tem essa coisa de querer ajudar as pessoas, né, Renata? Sim, e a gente vai caminhar juntas. Porque na vida eu aprendi, gente, que eu minha 50 anos não dá pra brincar mais, não estou mais na fase de brincadeira. Nunca, aliás, foi de brincadeira. Brincar sim, mas com coisa séria jamais. Na minha vida, a minha experiência de vida é essa, Renata. Se for a sua, você compartilha. Não, muitas pessoas vão te estender a mão, ainda mais para uma patologia tão séria como a minha, esclerose múltipla, como a da Renata. Mas na vida você vai sentir quem não solta a sua mão na hora dos perrengues. E isso é mais importante. Porque eu senti isso na minha vida e eu sinto até hoje. Muitas pessoas estendem a mão realmente, mas soltar são poucas. São poucas que não soltam. Que estão soltas. Muitas pessoas soltaram. E aí você se vê assim, né? Aí você tem que ter essa sensibilidade, esse conhecimento também, de respeitar o limite do outro, e o que o outro tem para dar também.
Mas eu agradeço, Renata, pelo bate-papo. Eu que agradeço. E a gente está junto. É um prazer enorme. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo. Um beijo.